Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco. Fala galera, Léo Fultran do podcast O Corretor chegando para o nosso primeiro programa internacional. Hoje o podcast O Corretor vai fazer uma ponte diretamente com Paris. Nós estaremos recebendo um convidado, Pedro, que está lá em Paris, na sua residência e vai contar mais para nós a respeito de uma empresa chamada Accurate. Arthur, coloca o Pedro aí na tela para ele se apresentar para a gente nesse programa do podcast O Corretor. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Bom, em primeiro lugar, obrigado por me receber aqui no podcast, né? Tendo esse setup aqui meio fora do comum, fora do estúdio internacional. É um prazer estar aqui com vocês. Me apresento assim bem rapidamente. Eu sou Pedro, sou brasileiro, mas já moro aqui na França há 14 anos agora. Já faz bastante tempo. E eu trabalho como diretor regional de vendas na Accurate, que é uma empresa de tecnologia especializada em precificação e provisões técnicas para empresas de seguros. Nós temos uma atuação internacional, né? A empresa nasceu aqui na França, mas desde o princípio a gente tinha essa ambição internacional, contratando gente de vários países, várias nacionalidades e presentes aí em muitos países, todos os continentes. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante o programa. Show de bola, Pedro. E Pedro, vamos começar ali. Você já falou que está há 14 anos aí na França, já opera com diversos segmentos, né? A Accurate, ela já está presente no Brasil também, né? Hoje, para a gente dar uma pincelada aí, quem está nos assistindo agora entender aonde a Accurate já atua dentro do Brasil, para o pessoal se situar aí. Joia. Bom, a Accurate no Brasil hoje tem 3 clientes, né? A gente trabalha com o pessoal da Bradesco. Eu não sei se você está me ouvindo ainda? Tô te ouvindo normal. Ok, tá. A gente trabalha com o pessoal da Bradesco, que é Auto e Ramos Elementares, que fica no Rio. A gente trabalha com o pessoal da AXA no Brasil, que fica em São Paulo. E também com o pessoal da Europe Assistance, né? Ali em Barueri. Então, são os 3 clientes principais. A Accurate mesmo nasceu lá em 2019, como empresa realmente incorporada, né? Antes, a tecnologia foi desenvolvida, né, por uns 4 anos, incubada em uma Venture Builder que pertencia ao grupo AXA, mas comercialmente mesmo, os primeiros clientes começaram em 2019. Eu entrei na Accurate ali em janeiro de 2020, então levou aí 2 anos, em 2022, final de 2022, foi quando a gente assinou o primeiro contrato brasileiro com a Bari, né, a Bradesco. Show de bola. E você comentou, Pedro, ali no início, que vocês trabalham muito com precificação, né? E o mercado brasileiro, quando a gente pega em alguns aspectos, o preço é o que às vezes acaba levando o consumidor a tomar uma decisão. Mas o uso da tecnologia, ele tem que existir. Ele é preciso para o corretor poder trabalhar e para as seguradoras também saberem o papel correto, né? A gente recentemente recebeu uma atuária aqui no seguro, que era quem fazia a precificação na ponta do lápis. E hoje, com essa tecnologia, como que a empresa ela desempenha esses serviços dentro do mercado brasileiro aí, nas empresas que vocês já atendem? Boa, então, bom, primeiro que você falou em relação o preço ser um fator-chave e muito sensível para o consumidor na hora da compra do seguro, vai depender um pouco de qual produto, né, de qual linha do negócio, mas com certeza, por exemplo, em seguro automóvel, no Brasil, preço é um dos fatores chaves, né, na hora da escolha de um seguro. Então, a seguradora oferecer o preço adequado, e daí a gente pode falar um pouco do que é o preço adequado, né, para um segurado. Na hora da subscrição do produto é chave, né, porque o que acontece?
seguro tem uma coisa bem legal, né, que é esse custo que não é determinístico. Então, quando você subscreve um seguro, você não sabe se você vai ter um sinistro esse ano, se vai ter sinistro no ano que vem, ou se você passa 10 anos com o seguro sem ter um sinistro. Então, as seguradoras têm que usar da experiência, da informação disponível para avaliar o perfil de risco, né, do segurado e definir ali qual que é o custo desse risco, qual que é o custo que eu tenho administrativo, de vendas também, outras despesas que eu tenho para poder vender esse seguro, né, comissão do corretor, por exemplo, e qual que é a margem que eu preciso ter ali naquele produto. Então, tem uma parte que é mais conhecida, mais prática, mas tem uma grande parte que é o risco que você precisa de ter de ferramentas estatísticas, de modelagem preditiva para poder determinar. E aí você falou que vocês receberam uma atuária que fazia isso na ponta do lápis, né? Então isso evoluiu muito nas últimas décadas, eu diria, né? Desde métodos bem mais simples até métodos de inteligência artificial e aprendizado de máquina mais avançados. Cada seguradora vai se encontrar em uma etapa distinta aí desse ciclo, digamos, de sofisticação, né? Essa jornada de sofisticação, inclusive dentro de uma própria seguradora, para cada produto você pode ter um nível diferente. Você pode ter um produto novo que acabou de ser lançado e você não tem muitos dados, não tem tanto conhecimento. Então, você fazer um cálculo mais básico, ou você vai ter produtos em que, por exemplo, uma seguradora que opera num segmento já faz 10 anos, que tem coletado dados sobre características do segurado, características de um veículo, por exemplo, em seguro auto, características que você pode ter disponíveis com birôs de crédito, ou todo tipo de informação que você coleta com 10 anos, é uma vantagem enorme, né, para você poder usar esses dados no cálculo dos seguros. Então, é aí que está a Accurate. Nós temos uma solução tecnológica que permite atuários, estatísticos, cientistas de dados, nós somos os usuários da nossa solução, que é uma solução Software as a Service, são esses usuários com um background mais estatístico, mais técnico, que vão usar esses dados para poder determinar de uma forma mais precisa, de uma forma mais inteligente, né, qual que é o preço do seguro. Show de bola. E me conta uma coisa, vocês, como estão aí na França, atuam em nível global, né? Se a gente for falar de precificação e for falar dessas tecnologias, varia muito isso entre os mercados? Hoje, a forma que a precificação é feita nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, são similares ou a gente visualiza assim uma diferença muito grande no expertise de mercado, né? Porque o mercado brasileiro, se a gente pegar o mercado de auto, é um dos mais antigos, mas tem outros produtos que vêm surgindo que eu acredito que já tem uma ampla noção em outros lugares do mundo e acho que aí a tecnologia pode auxiliar outros mercados também, né? Uhum. Essa é uma pergunta muito boa, Viléo. Eu diria assim, você pode separar em 3 fatores que vão influenciar em como que é feito o preço em cada país ou em cada mercado, né? Você vai ter, em primeiro lugar, você precisa ter disponível talento, né, atuários, você tem gente formada com expertise, com conhecimento para você fazer esse tipo de trabalho. Esse vai ser um primeiro fator-chave. O segundo fator-chave vai ser a maturidade tecnológica, né? Bom, eu tenho base de dados, eu tenho coletado esses dados, ou realmente ainda preciso colocar, né, criar uma base antes de ir para um processo um pouco mais avançado de precificação. E a terceira parte, eu diria que é a parte que é um grupo que engloba muita coisa, que é o mercado e produto. Então, para dar um exemplo, você vai ter, nessa categoria, você vai ter a regulamentação. Tem país, como por exemplo o Japão, em que você tem um órgão central, o regulador, que vai determinar o preço, e as seguradoras só podem desviar desse preço mais ou menos 5%, ou não sei exatamente o valor preciso, mas não, você não pode desviar muito desse preço. Você vai ter mercados em que você tem restrições, por exemplo, no caso da Europa, você não pode discriminar o preço em relação ao gênero, você não pode discriminar em relação à etnia, nacionalidade, né? Então, você tem algumas regras. E tem mercados que você tem quase a liberdade total, né? No Brasil, por exemplo, saúde é muito regulamentado, você tem várias regras que você precisa seguir na hora de determinar o preço do plano de saúde.
Já em alto as seguradoras têm muito mais liberdade, né, de definir como que eles fazem a segmentação e a definição do preço. Então, eu diria que são esses três fatores principais aí que vão determinar como que, por exemplo, a precificação de alta é feita no Brasil e a precificação de saúde é feita na Inglaterra, né? Entendi. E até aproveitando a sua deixa, né? Hoje a Curate ela já está totalmente adaptada às regulamentações brasileiras, porque ela, até que nem você comentou nos bastidores ali, ela ainda não tem uma atuação, um escritório físico aqui no Brasil, né? Uhum. Isso é algo que a gente está sempre aprendendo, né, Vedal? Porque eu comecei na Corete lá em 2020, ou seja, começando agora no meu quinto ano. Naturalmente, como eu sou brasileiro, eu desde o princípio eu quis, né, pesquisar, me informar e desenvolver o mercado brasileiro. Hoje a Sim. gente lógico que quando eu entrei na Corete, se você pensar, né, janeiro de 2020, 2 meses depois aconteceu o Covid, né, e acho que foi ali final de fevereiro, início de março, eu tive uma viagem para o Brasil ali pela Corete e a gente visitou várias seguradoras na época, viu bastante interesse. E aí eu voltei para Paris, foi na sexta-feira, no dia seguinte, sábado, foi anunciado o lockdown, né? Então foi uma época ali meio conturbada que deixou muita conversa ali suspensa, né, em pausa, e daí que a gente conseguiu retomar ali 2 anos mais tarde. Mas a Accurate, quando eu entrei, em janeiro de 2020, eu fui o colaborador número 18. Hoje nós estamos aí quase 200 pessoas na empresa. Então, eu diria que nessa jornada, nesses nesses 5 anos, né, de empresa, a gente evoluiu bastante. No início, a gente tinha um time técnico que era o mesmo time que tocava todos os mercados, todos os países. Nós estamos cada vez mais especializando esses times, né? Vocês têm aí, nós temos inclusive não só escritório em Paris, tá? A gente tem escritório em Paris, Londres, Milão, Colônia na Alemanha, Tóquio no Japão, em New York nos Estados Unidos, Atlanta e o mais novo agora em Montreal no Canadá. Tá? Então, a gente tem essa atuação global. Se você parar para pensar ali em termos de mapa mundi, nós estamos em todos os fusos horários. Então, a gente consegue dar suporte, serviço em qualquer fuso horário em que nossos clientes estiverem. E temos aí atuários ou cientistas de dados especializados no mercado espanhol, especializados no mercado francês, no mercado japonês. E daí, lógico que esse é um processo sempre evolutivo, né, de aprendizado, mas no Brasil, a regulamentação da precificação de produtos não vida, especificamente, né, porque vamos falar assim, vida e saúde é outra história, mas precificação não vida não existe tanta regra, tanta limitação. Então, digamos, um mercado que pode tirar muito, muito proveito da tecnologia da Corete. Que legal. E Pedro, aproveitando que a gente agora entrou nessa deixa de tecnologia, né? Nesses 5 anos que você está dentro da empresa aí, você falou que você entrou como colaborador 18 e hoje já são mais de 200. A inteligência artificial vem mexendo nesse mercado também, já de tecnologia de uma forma significativa. A empresa já vem utilizando muitas ferramentas aí de inteligência artificial para ajudar essa precificação do seguro? Bom, eu diria que a IA, né, a inteligência artificial, faz parte do core do que a gente faz na Curate, né? E desde o início, realmente, o grande diferencial da Curate foi introduzir uma inteligência artificial mais avançada na parte de modelagem da precificação. Lógico que hoje, quando a gente fala em AI, todo mundo pensa em LLM, né, em AI generativa, e tem muito da conversa do OpenAI, DeepSeek. Então, a gente tem expandido esse conceito de IA no uso do nosso negócio e também pensando em termos de mais de pesquisa e desenvolvimento, né, como que a gente consegue aplicar outros aspectos da IA. Mas em relação ao que a gente começou fazendo mesmo, precificação, foi em vez de você precisar, digamos assim, pensa que você é um atuário que tem que definir o preço de um produto, né, da sua empresa. Então, em vez de você pegar e você ter que testar, eu deveria testar a idade do condutor, deveria testar o modelo do veículo, deveria testar onde vive essa pessoa, se a pessoa está em Curitiba, no Rio, em São Paulo. Então, você tem
em uma possibilidade infinita, na verdade, né, de fatores e de valores que você pode atribuir para cada segmento, para cada característica do seu segurado. Então, a nossa inteligência artificial vai ajudar a automatizar muito desse trabalho para poder acelerar a tomada de decisão. Só que aí tem uma parte que é muito importante, né, que é o que a gente chama de transparência da IA. Porque quando que a gente começa a ter um pouco de medo e de receio em relação à inteligência artificial, é quando existe uma perda de controle, né? E se você pensar em termos de precificação de seguros, imagina você se você tiver um processo 100% automatizado e que o algoritmo está sempre tomando decisões do preço que você vai oferecer aos seus clientes. Imagina você começa a ter um segmento de alto risco oferecendo preço que é muito baixo. Isso você só vai se dar conta anos mais tarde, quando você tiver um valor de sinistros que você tem que pagar, que é absurdo, né? Então você tem uma perda financeira muito importante. E no outro extremo, imagina que você tem um segmento de baixo risco, que você está oferecendo um preço muito alto, é uma perda de receita e potencial rentabilidade também significativa. Então, por isso que você precisa ter uma IA que vai te ajudar a tomar decisão, mas não é uma IA que vai substituir o especialista, substituir que seja um atuário, que seja um especialista em subscrição. Você sempre vai precisar do humano ali para avaliar se o que a IA está apresentando, sugerindo, faz sentido de ponto de vista do negócio. Não é só algo que faz sentido olhando os dados ali e tomando uma decisão de ponto de vista estatístico. Né, é verdade. Esse é um ponto que a gente costuma dizer, né? O papel do corretor no Brasil, ele é fundamental, porque ele é o responsável. Então, a gente hoje tem um avanço tecnológico, mas como você diz aí, a própria Accurate também enxerga isso. Um avanço tecnológico, mas sempre com um olhar humano sobre todos os aspectos. Pedro, a gente vai rapidinho agora para o intervalo comercial, para o merchan dos nossos patrocinadores, e já a gente volta com você aí para o segundo bloco do podcast ao Corretor. Espera aí que a gente já está de volta. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Voltamos, galera. Tava olhando ali pro Arthur que ele tava falando que a gente ia voltar agora, Pedro. Pedro, vamos pro segundo bloco agora aqui do podcast, um bate-papo muito interessante, mostrando o perfil todo global da Accurate que está aqui com a gente. E queria te fazer uma pergunta. Como que você acha que a Accurate deve se posicionar aí? Quais são os planos de expansão? Vocês comentaram que vocês já estão com uma baita de uma seguradora, que é a Bradesco Auto RE, né? Já tem a AXA também, que você comentou? Sim. E como que estão os planos de expansão para o mercado brasileiro? Como que você enxerga aí diretamente da França? O nosso mercado está realmente com grandes possibilidades de expansão aí nos próximos anos? Sim, bom, possibilidade de expansão com certeza, né? E a questão é como, né? E para onde essa expansão? Na verdade, a gente tem uma experiência agora nesses últimos anos no Brasil, que o mercado ele quer às vezes passar um pouco mais rápido do que deveria, digamos, para a parte que é mais, digamos, de tecnologia de TI mesmo, né, de implementação dos preços, né, porque as seguradoras, principalmente seguradoras novas que estão chegando no mercado, elas querem poder mudar o preço muito rápido, né? Digamos que eu tenho ali estou oferecendo um produto, e se eu quiser aumentar ou diminuir o preço ali, fazer uma campanha de marketing
Eu quero poder ali tomar a decisão muito rápido e em alguns minutos esse preço já ser efetivo, né, para o consumidor, para quem está ali pedindo a cotação. E isso, lógico que hoje não, na verdade, quando a gente começou em 2020, a gente estava atuando em como tomar essa decisão de forma correta, né? Então, a gente não estava nessa parte de como eu consigo conectar um sistema com um sistema que seja, por exemplo, um Salesforce, um Guidewire, ou sistemas de core de seguro para poder acelerar esse processo. Então, esse é o produto mais novo que a gente tem, que a gente lançou aí agora em janeiro, né? Então, a gente começou os nossos primeiros clientes, 2 clientes na Europa e uma outra conversa agora no Canadá também, que vão ser os primeiros. Aí, um outro cliente também nos Emirados Árabes, que estão usando agora essa solução que a gente chama de deploy, né, deployment em inglês. Então, essa é uma grande via de expansão, uma grande alavanca de expansão para a Curate, porque aí você não diria que a gente vai expandir o nosso público-alvo, né? Não vai ser só os times técnicos, os times de atuários que estarão interessados em melhorar o processo, em ter uma precificação mais ágil e mais precisa, mas vai ser também o negócio, né? O próprio time executivo que vai ter uma transformação digital da empresa, que quer tornar a implementação de preços mais ágil, mais flexível, que vai estar interessada na Curate, e a gente poder ali ver o resultado logo, assim, com a implementação da ferramenta, quanto que a gente consegue ganhar, né, em receita, em rentabilidade, com a implementação do produto. Então, essa é uma grande via de expansão. Uma outra via de expansão também que eu diria que é no Brasil, mas não só no Brasil, mas mundialmente, que é a parte de provisões técnicas, né? Então, essa é uma solução que veio da uma empresa que chamava Arius, né, que fazia parte do grupo de consultoria Milliman no mundo, né? E a Curate adquiriu esse time, né, o time de pessoas e a solução da Arius, em setembro do ano passado, setembro de 2024. E hoje os times estão totalmente integrados, né? É uma empresa só, a Curate, e com uma grande parte do time que está sendo recrutado em Montreal, no nosso escritório novo, para poder melhorar essa solução de provisões técnicas e também no futuro, aí, em um horizonte de 2 anos, integrar essa solução com a precificação para poder aí aproveitar toda essa inteligência que a gente tem, essa experiência que a gente tem em inteligência artificial, né, tanto em precificação quanto em provisões técnicas. Então, a gente tem cada vez mais uma solução mais complexa que cobre diferentes partes, né, diferentes necessidades e resolve diferentes problemas dos atuários e dos times de precificação. Você sabe que é legal, você estava comentando, eu estava lembrando da minha conversa com a Eugênia lá no ITC Las Vegas no ano passado, onde a gente falava muito dos desafios do mercado brasileiro em se transformar, porque é perfeito, a gente recentemente teve uma discussão sobre o mercado autorregulamentado, você buscar novas iniciativas, hoje em dia tem seguradora falando que é a Netflix dos seguros, mas que na verdade tem um roteiro quase de Bollywood, porque eu falo, deixa o cliente na mão e a gente já está vendo isso financeiramente acontecer, porque você não consegue prometer um negócio. E às vezes quando você promete, você está fazendo uma propaganda enganosa, né? Então, quem já viu no mundo alguma seguradora falar assim, você vai pagar por 12 meses e eu te dou o primeiro mês de graça? Não existe, vai estar dividido nos outros 11 meses, porque foi precificado dessa forma. Não tem solução mágica. E quando a gente fala nesse avanço, né, Pedro, que nem eu falava lá com a Eugênia, a gente também vê muita insegurança de muitas empresas virem atuar no Brasil por causa de questões que nem você comentou ali. Você faz todo um estudo, todo um levantamento, e às vezes parece ser um mercado que é muito permissivo a algumas coisas, mas entra um lobby que impede esse avanço. E aí a gente fica naquela, entre tentar seguir e tentar evoluir e ter um resultado realmente satisfatório que a gente possa entregar, e aí tudo é parado. Eu lembro muito disso no segmento de auto, que se falou durante 3, 4 anos em ter um seguro popular, e que a regra saiu com uma diferença de 5%, porque estava escrito que se não tivesse a peça paralela, teria que ser colocada a original. Não tem segredo na conta, né?
Encarece muito, né? Eu diria que esse receio, ou esse pé atrás que empresas ficam para atuar no Brasil, a gente vê nas próprias empresas brasileiras, né, também, porque você tem, às vezes, uma incerteza, né, de, beleza, eu quero fazer um investimento financeiro muito alto, uma aposta, né, em transformar, em melhorar os processos, mas e o risco, né? Eu estou disposto a tomar o risco, então a gente acaba que é, eu vejo no Brasil a vontade de ter um ganho imediato, né? Acho que é bom, eu quero, tá, beleza, eu vou comprar essa solução, mas o que eu consigo aí semana que vem, no mês que vem, em termos de resultado financeiro? Então, a gente tem muito, digamos, essa visão de curto prazo, o que, né, às vezes torna um desafio, né, poder vender uma solução tecnológica. E por isso também que é importante ter parceiros, né? Então, hoje, não só no Brasil, mas no mundo, nós temos parceiros, como, por exemplo, empresas de consultoria, consultoria estratégica, como a McKinsey, ou consultorias que têm consultoria atuarial, como a Deloitte, ou empresas parceiras de tecnologia, como a Guidewire, que é parceira e também investidora, né? Guidewire Ventures da Corate. Então, são empresas que ajudam a gente a não estar isolado, né, nesse processo de demonstrar o valor de investir em uma tecnologia mais avançada de precificação ou de provisões técnicas, mas são empresas que geralmente levam projetos de maior escopo, de transformação muito mais ambiciosa, e daí já existe uma vontade, né, na empresa, quando a empresa é uma seguradora, por exemplo, contrata uma empresa de consultoria para fazer uma avaliação e uma roadmap de uma transformação, a empresa já viu, já identificou a necessidade de mudar e já está olhando ali quais são as áreas com maior potencial, e daí fica muito mais fluido e muito mais fácil, né, a gente poder apresentar aqui, ó, se você melhorar essa parte de modelagem, de analítica avançada, introduzir novas técnicas que sejam mais fáceis para o uso dos seus atuários, a gente vai ajudar vocês capacitando o time de vocês, daí fica muito mais fácil mostrar o valor, né? Porque às vezes você acaba conversando com alguém que só quer reduzir custos, né? Eu tenho um software hoje, eu queria pagar mais, queria pagar menos pelo software, então até fica essa conversa um pouco difícil às vezes no Brasil. É complexo você entender, né? E assim, seguradoras grandes, até seguradoras grandes, às vezes você passa por alguns momentos de crise, como você falou, né, Pedro? Porque é isso, é uma briga, e eu sempre falo e tento mostrar isso. A gente não pode só brigar com um preço. Um investimento, às vezes, ele se faz muito necessário para um investimento de médio e longo prazo. A implementação de uma tecnologia no tempo exato, numa sobrevida de uma empresa gigante, você vai ver, às vezes, o resultado em 5, 10 anos. Não vai ser algo do dia para a noite que você vai só usufruir, né? E vai ser barato. Normalmente é o contrário. Você vai ter um investimento muito caro para ter um retorno que vai levar um tempo para chegar. E a gente vê aqui, eu vivo muito o mercado, sempre conversando. Eu vejo que as soluções, às vezes, as pessoas que estão lá, elas querem deixar algum recado que elas fizeram, mas a contraponto não quer investir para que isso aconteça. E não tem a visão que você vai colher algo. Eu lembro muito de um presidente da Mafre que veio da Espanha, em que ele falava, a gente foi premiado numa viagem, ele falava assim: aqui vocês estão vocês não podem dormir, vocês estão dormindo em euro, vocês deixem para dormir no Brasil. E a visão de negócios, ela não é muito diferente. Você tem que investir, é caro você investir, e hoje ainda o mercado requer muito dessas tecnologias vindo de fora e não partindo aqui de dentro do Brasil, né, Pedro? Então, por exemplo, você falou da Mafre, né? A Mafra Espanha é cliente da Corate também, né? Que aqui na Espanha, tanto parte de alto quanto parte de não alto, né? Residencial, saúde, outras linhas de produto. E como a gente começou essa colaboração foi realmente de uma constatação do próprio time da Mafre que os resultados não estavam, né, tão bons quanto eles gostariam, e que eles tinham que mudar algo no processo, né, para poder
obter melhores resultados. Então, por isso que a gente tem que ter um pouco também de chegar na hora certa, no lugar certo, né? E foi aí que a gente começou a conversar com o time técnico da Mafra Espanha, que gostou bastante da nossa proposta de valor. Eles estavam usando uma solução de mercado que existia aí já há mais de 20, 30 anos. Então, eles abraçaram essa ideia e acharam que, bom, realmente ia ajudar muito eles, porque empresas grandes você geralmente tem ali mais de 30 pessoas trabalhando em precificação e nem sempre você consegue falar o mesmo idioma, né, entre todos os times. Imagina você, ali você tem times que estão responsáveis pelo preço da rua, né, o prêmio comercial, times que estão responsáveis pelo prêmio técnico. Dentro de um mesmo time você tem perfis mais júniores, né, que acabaram de sair da faculdade, outros que estão na empresa faz 20 anos. Então, você ter uma ferramenta mais moderna, que com uma interface mais amigável e um suporte técnico ali também diferenciado, vai ter um impacto enorme, né, em uma empresa que tem ali bilhões de euros de prêmios emitidos. Não, e é interessante você comentou a Guidewire, né? Hoje de manhã mesmo, antes da gente vir gravar aqui, eu estava conversando com o Augusto para a gente também trazer eles aqui para a gente conversar, porque eu acredito que essas empresas de tecnologia, de inovação, tanto as Insurtechs, tudo isso muito depois também da minha participação junto ao ITC, né? Ela abriu a minha mente para mostrar tanto para os corretores que estão nos assistindo aqui, quanto para os clientes, para os meus clientes e para os clientes de outros corretores, a importância do avanço tecnológico no mercado de seguros como um todo, porque a gente está moldando hoje o que vai ser o nosso mercado de futuro de seguros aí, talvez nos próximos 10 ou 20 anos. E o Brasil, ele ainda vive isso que você falou. Hoje, a importância de um atuário, as tecnologias, elas estão evoluindo. Até no meu programa da semana passada, a gente estava fazendo um amplo debate sobre um ponto que você falou ali. No Brasil, é muito mais regulamentada essa questão dos planos de saúde, quanto até a aceitação, né? Por exemplo, hoje aqui a Sandra estava comentando com a gente lá, nossa última participante, que o plano de saúde ele não pode negar a tua entrada, ele pode colocar uma carência. E hoje a gente vê o mercado de seguros, às vezes, amplamente negando a entrada do consumidor que tem um carro mais antigo, que tem uma empresa que é de colchão, né? Que nem a gente brinca aqui, colchão, madeireira. São empresas que têm talvez péssimos resultados e que o estereótipo foi criado que não pode ter seguro porque tinha uma precificação errada. Talvez essa pessoa ela seja a que mais precise, e se a gente partir de uma análise de mercado, o seguro é o instrumento financeiro que vai permitir que essa empresa continue existindo, mas que ele foi precificado errado e agora ninguém mais quer ele, né? Então, a gente viu recentemente com riscos de condomínio, que a precificação era, às vezes, um seguro de condomínio, ele estava mais barato que um residencial bem contratado com assistências. E hoje tem muita seguradora que não está operando em condomínio no Brasil. E criou-se um gap da onde, que nem eu digo, surgiram as cooperativas lá atrás. Surgiu numa falta de atenção do mercado. E agora a gente está passando pelo momento aí, há cerca acho que de 15 dias, saiu uma nova lei que visa regulamentar, que eu acredito, como até falei para os meus amigos aqui em conversas, que a regulamentação é o caminho certo a se seguir, porque daí você coloca todos os players no mesmo nível de jogo. E você permite que esses mercados enxerguem isso, né? Uma situação, até vou te fazer uma pergunta aí para ver se você sabe me responder. Nos Estados Unidos eu sei que tem mais de 3.000 seguradoras. Na Europa, tem quantas seguradoras? Não sei te falar, velho. Mas mais de 1.000? Mais de 2.000? Com certeza. E isso daí quem acaba ganhando? O consumidor final como um todo, porque você vai se especializando, né? E é um outro modal também de método de venda, né, Pedro? Não, regulamentação é um assunto complexo, né? E eu concordo com você que a regulamentação é o caminho, né? Porque você precisa de uma regulamentação para proteger os consumidores de uma discriminação que não faz sentido, né? E também de práticas que podem ser exploratórias do consumidor. Mas também, por outro lado, se você tiver
excesso de regulamentação, você pode ter, você pode engessar, né, as empresas em termos de inovação, porque a empresa acaba não investindo em melhorar, em ter mais tecnologia e ter uma precificação mais precisa, se ela não pode, né, se o jogo é muito restrito, você tem regras que são muito engessadas, né, para a seguradora. Então, você tem que encontrar esse equilíbrio e, além do mais, você precisa de ter estabilidade na regulação, né? Porque se as normas e as leis mudam da noite para o dia, então você cria esse ambiente de instabilidade que as empresas também vão ficar muito mais com o pé atrás para entrar em um certo segmento se as regras mudam toda hora, né? Esse foi um assunto que a gente debateu bastante lá no ITC, que acaba envolvendo grandes empresas que têm muito apetite em explorar o mercado brasileiro, porque quando a gente olha, pelo menos a minha visão, né, como corretor, eu vejo tantas oportunidades de expansão em mercados que hoje já são mais desenvolvidos e que atendem a população com outros produtos, mas que sempre esbarra nesse pequeno grande detalhe, vamos chamar assim, que é essa parte de regulamentação, de lobby político também, de mudanças dentro das seguradoras. Então, às vezes você está com um presidente que tem uma visão, né, tecnológica de investimento e troca a cadeira e aquele quer voltar para o que era feito há 20 anos atrás e com aquele discurso batido de meu pai fazia desse jeito e dava certo, vai dar certo comigo agora também, né? E não é mais assim. É necessária a evolução, né? Concordo plenamente com você, Léo. E eu acho assim, também eu gosto de seguros, porque seguros quando você olha de fora, parece ser um setor meio chato, né? Pô, seguros não parece ser tão legal, mas quando você entra no detalhe, né, no impacto que tem na vida das pessoas, na regulamentação, na parte matemática, né? Porque eu sou engenheiro também, então eu adoro essa parte matemática do seguro e que você não tem uma resposta tão simples, né, para problemas complexos que envolvem política, que envolvem, por exemplo, resseguro. Resseguro é algo que eu não vejo tão presente no Brasil, mas também é muito importante. Pô, pensa nessas catástrofes naturais que acontecem aí na Flórida com os incêndios, que aconteceu também há um tempo no Canadá, na Espanha, né, em Valência, você teve as inundações. Então, seguro é um setor extremamente importante para as pessoas, e eu acho assim que essas questões aí que não são tão fáceis são fascinantes. Não, e você comentou agora essas catástrofes e a parte de resseguro, né? E é muito quanto até a permissão e a segurança que você vê as seguradoras dependendo de alguns entrantes do mercado para poder ter uma resseguradora para como funcionar, para regular. Parece que não são, em vez de facilitar, se complica e se duvida da capacidade. E grandes operações exigem isso, né? As catástrofes, eu costumo dizer, eu acho que daqui para frente, infelizmente, a tendência é só que a gente veja mais coisas nesse aspecto ocorrendo. Aconteceu final do ano lá com Porto Alegre, que eu estou aqui próximo, que foi fechamento de aeroporto, alagamento da cidade, e hoje, até principalmente ali, depois da ida ao ITC, eu vi tecnologias de satélite já ligadas ao mercado de seguros, que poderiam funcionar também para a parte de seguro rural, por exemplo, prevendo quando fazer o plantio de uma safra, ou não fazer naquela semana, porque teria um resultado negativo, com uma assertividade muito maior do que um simples cálculo que é feito há 30 anos, que vai prever se você vai ter muita chuva ou não vai ter chuva, e entre outros aspectos, né? Até o entendimento de novas coberturas, porque talvez a cobertura principal num seguro que nem a gente... em Curitiba, que é muito comum, Pedro, não sei se você conhece, mas a gente tem muito vendaval aqui, principalmente tanto na nossa parte de litoral, as chuvas assim, o pessoal pensa que Curitiba só é frio, né? Mas não. Hoje eu saí de casa, estava calor abafado, já nublou, e eu tenho certeza que, se duvidar, quando eu sair do estúdio aqui já vai estar chovendo de volta. Então você tem muita inversão, e
isso cria um cenário perfeito para você ter chuva forte e alagamento, né? Assim, falando de um exemplo na parte de tecnologia que eu tenho visto com os nossos clientes, classicamente, assim, essa parte de catástrofe natural, pensa no vendaval, ou uma tempestade, inundação, não é como se você pegar um sinistro de acidente de automóvel, que é completamente independente ali. Ó. Se você tiver um acidente de automóvel em Curitiba, com o Léo ou o Arthur tiver no Espírito Santo tiver um acidente, eles não tem nada a ver. Então a gente consegue fazer uma análise estatística independente. Já um vendaval, se você falou de Curitiba, que tem muito vendaval. Então, quando você tem um vendaval, você pode ter estragos em residência, né, em condomínios, em uma grande área. Então, é um único evento que vai impactar vários segurados. Então, por isso que a tecnologia de modelagem preditiva com inteligência artificial não tem sido muito usada no passado você não consegue usar para você prever se tal segurado com tal característica vai ter um vendaval esse ano ou ano que vem. Porém, hoje com essa ocorrência mais frequente, né, desse tipo de evento, a nossa tecnologia, nosso próprio software tem sido usado para obter um melhor entendimento dos perfis das pessoas impactadas por esses eventos. Então, não vai ser necessariamente uma aplicação da tecnologia para definir o preço do seguro, mas vai ser ali, ó, dentro da minha base segurada, eu observei tal sinistro de tais características, eu consigo desenhar um mapa ali e desenhar correlações entre os perfis de clientes para entender ali se existem outros fatores, né, que não sejam a localização geográfica e vão impactar em caso de vendaval, eles vão ter um sinistro ou não, né, ou o valor do sinistro. Então, tem sido usado para poder entender um pouco mais, ter uma análise descritiva da sua carteira de clientes nesses casos. Show de bola. E Pedro, a gente vai indo agora para a nossa parte final. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, a tua disponibilidade aí, que no meio de muita confusão, mudança, tudo, nascimento de filho, você se disponibilizou em estar aqui participando com a gente. Foi um prazer te conhecer aí, a gente já tinha feito algumas reuniões. Já foi um prazer conhecer a Eugênia lá no ITC e a gente saber mais sobre a Accurate e todo o seu papel de atuação. Então, queria agradecer pela tua participação nesse episódio do podcast O Corretor. As pessoas que tenham gostado, procurem mais sobre a Accurate. Se precisar, falem comigo. Depois eu encaminho também o contato para o Pedro, para vocês trocarem uma ideia. E agradecer aí você mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Léo. Realmente o prazer aqui é meu de participar. Eu sei que eu não estava no ITC Las Vegas no ano passado, quando você encontrou ali a Eugênia e conheceu um pouco a Accurate, mas espero que a gente tenha ainda a oportunidade de se conhecer, que seja no Insurtech Brasil ou no ITC esse ano. Tem muita coisa legal no Brasil acontecendo, a gente está de olho no ecossistema e nos eventos, e também, né, eu acho que, não sei se cheguei a comentar no programa, mas nós estamos contratando um atuário que fale português, para atender principalmente o Brasil. Eu estou de licença paternidade, né? Você mencionou, eu tive a minha filha Lucy, que nasceu agora em novembro. Eu volto para o escritório amanhã. Então, amanhã, oficialmente, é a minha volta ao escritório. E eu sei que já tem bastante gente que candidatou aí para essa vaga. E eu quero ver, também estou com muita vontade de encontrar aí, conhecer alguns brasileiros e quem sabe aí ter mais um brasileiro no time da Accurate. Que legal, que legal. Tomara que a gente se encontre aí no Insurtech Brasil ou em outubro lá em Las Vegas, porque a gente possa mostrar esse encontro pessoalmente, né? Entre Podcast O Corretor e Accurate. Pedro, obrigado. Para quem estava aí nos assistindo, fiquem com Deus, uma boa noite e semana que vem, Podcast O Corretor de um local diferente do Brasil, hein? Vamos ver, se você não sabe onde, está lá no meu Instagram a resposta.
Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco.